mais uma vez juntos para o estudo do livro A Vida nos Mundos Invisíveis. Monsenhor Robert Benson, através do médium Anthony Borgia. Influência espiritual. É hábito da maioria dos seres humanos olhar para o mundo espiritual e ao plano da Terra como dois planos à parte, separados e distintos. Olham para os dois mundos como sendo independentes um do outro, apartados entre si, ambos inteiramente desinformados, desavisados um do outro. Que o mundo espiritual possa ter influência sobre a Terra para as vantagens dela foi demonstrado ser falso pelo tal estado de desordem que existe pelo mundo inteiro. A outra escola de pensamento, que consiste dos que fizeram estudos superficiais do que chamaram ocultismo, essas pessoas acreditam que a Terra, sendo indiscutivelmente muito terrícola, e o mundo espiritual, sendo incontestavelmente muito espiritualizado, esses dois mundos são, por essas razões, automaticamente impedidos de qualquer intercomunicação. Essas duas linhas de pensamento estão inquestionavelmente erradas. Os dois mundos, o seu e o meu, estão em constante e direta comunicação. Estamos completamente informados do que está ocorrendo no plano terrestre a todas as horas. Não digo nem por um minuto que todos nós sabemos do que acontece com vocês. Aqueles de nós que estão em comunicação ativa com vocês estão familiarizados com seus afazeres, com seus fatos do seu mundo em geral. O resto de nós, os que não têm interesse ativo no plano terreno, desde que o deixaram, podem estar desatualizados de muitas coisas concernentes a vocês. Os seres sábios dos reinos mais elevados possuem todo o conhecimento do que vem da Terra. Eu gostaria de indicar um ou dois canais pelos quais a influência do mundo espiritual é exercida sobre a Terra. Primeiro, tomemos a influência pelo lado pessoal. Cada alma que nasceu ou vai nascer na Terra, em determinado para ele ou ela, um espírito guia. Em épocas passadas, algo dessa ideia teve sido filtrada através das mentes dos antigos clérigos, pois eles adotaram a pia noção da dádiva a cada encarnado de um protetor invisível, a quem chamaram de anjo guardião. Esses anjos guardiões, algumas vezes, foram vistos na arte contemporânea, onde os artistas esboçaram uns indivíduos insípidos usando roupas brancas brilhantes, suportando em seus ombros um par de asas enormes. Toda a concepção sugeriria, pelas reais implicações, uma distância ou um grande espaço entre o anjo guardião e a alma que ele deveria estar guardando. Poderia-se dizer que ele não era capaz de se aproximar do seu encarregado por causa do extremo refinamento espiritual por um lado, ou repelir a brutalidade terrena por outro. Vamos trazer esta inversão inexata do cérebro dos artistas para algo mais prático. Os guias espirituais constituem uma das maiores ordens de toda a organização e administração do mundo espiritual. Habitam um reino próprio e vivem lá há muitos séculos, no mundo espiritual. São desligados de todas as nacionalidades que existem sobre a Terra e trabalham à parte das nacionalidades. Uma grande parte deles vem dos países do Oriente, dentre eles os índios norte-americanos também, por os habitarem daquelas regiões sempre foram e são possuídos de dons psíquicos e por essa razão cientes da intercomunicação entre os dois mundos. Faço eu agora uma parte. Mais uma vez, nosso caro Monsenhor está falando apenas daquilo que ele tem contato nesse mundo onde ele está habitando no momento. Os anjos guardiões, os chamados anjos guardiões, na maioria das vezes, é um espírito com um pouquinho mais de conhecimento daquele a quem ele vai ajudar. Não muito, porque acima deles há outros e outros mais capacitados que cuidam de vários anjos da guarda. Há toda uma hierarquia. E não vivem em mundos apartados, não. Esses estão mais ou menos no plano como o nosso, do que está encarnado. Recomendo que leiam livros especializados sobre o assunto, muitos deles presentes aqui no canal, certo? Vale sempre observar que o nosso querido Monsenhor está falando apenas do mundo em que ele está residindo, e o plano espiritual é milhares de vezes mais amplo e mais complexo do que ele mesmo já percebeu. Mas vamos continuar.
O guia principal é escolhido para cada um no plano terrestre, conforme um plano determinado. Muitos guias são temperamentalmente parecidos com seus encarregados, foi o que eu acabei de dizer, nas mais sutis características deste, mas o que é mais importante é que os guias entendem e compreendem as falhas de seus encarregados. Muitos deles, de fato, tiveram as mesmas falhas quando estavam encarnados e, entre outros serviços úteis, tentem ajudar seus guiados a superarem tais falhas e fraquezas. Um grande número dos que praticam a comunicação com o mundo espiritual já se encontrou com seus guias espirituais e estão em contato íntimo com eles. São, de fato, afortunados. Os guias também ficam mais felizes que nunca quando estabelecem uma ligação direta com aqueles cujas vidas estão ajudando a direcionar. É seguro se dizer que a maioria dos guias espirituais conduz seus trabalhos totalmente desconhecidos daqueles a quem servem, e suas tarefas são, por isso, tanto mais pesadas e difíceis. Mas também há outros cujas vidas na Terra tornam praticamente impossível aos seus guias a aproximação numa distância razoável. Isso naturalmente os entristece ao verem os erros e loucuras em que os guiados são mergulhando, e os guias são obrigados a ficarem afastados deles por causa da parede espessa de impenetrabilidade materializada que construíram em torno de si mesmos. Então, isso é um fato. Quando o espírito encarnado é muito endurecido, muitas vezes o seu protetor direto não tem acesso, porque a frequência entre os dois é muito diferente. Continuando. Tais almas, quando finalmente chegam ao mundo espiritual, acordam para a completa percepção do que perderam, agindo dessa forma durante suas vidas na Terra. Em tais casos, o trabalho dos guias não terá sido totalmente em vão, pois mesmo os piores espíritos chega a ocasião, mesmo que passageira, onde a consciência fala, e é usualmente o espírito guia quem implanta melhores pensamentos naquele cérebro. Nem por um instante deve-se pensar que a influência do espírito guia nega ou viola a posse ou a expressão do livre-arbítrio. Se no plano material você precisou vigiar alguém para não dar um passo em falso na corrente de tráfego das ruas, o fato de você puxar pela mão para ampará-lo de nenhuma maneira usurpou o exercício do livre-arbítrio. Um espírito guia tentará avisar quando seus avisos podem ser captados pelo guiado. Ele tentará guiá-lo na direção certa, pela sua vontade, ficará por conta do guiado, no exercício do livre-arbítrio, obedecer ao aviso ou rejeitá-lo. Se ele o rejeita, poderá apenas maldiciar a si mesmo, se acontecer um desastre ou um problema com ele. Ao mesmo tempo, os guias espirituais não estão ali para viverem a vida de ninguém. Isso cada um faz por si mesmo. Tornou-se hábito, no meio de certa classe de indivíduos na Terra, ridicularizar toda a instituição dos guias. Chegará o tempo em que, amargamente, vão se arrepender dessa loucura, e vai ser o dia em que encontrarão no mundo espiritual o seu próprio guia, que provavelmente conhece mais sobre sua vida do que ele mesmo. Nós, no mundo espiritual, podemos ignorar o tal argumento ridículo, porque sabemos que o dia inevitavelmente virá, quando chegarem ao mundo espiritual, em que sentirão grande remorso e, às vezes, pena de si mesmos, o que, em sua suposta sabedoria, fizeram-se de bobos. Sem ser os espíritos guias, há outra fonte prolífica de influência que deriva do mundo espiritual. Eu já falei, por exemplo, de como as mãos dos doutores terrenos são guiadas ao operarem por mão de um doutor espiritual. Em muitos outros setores da vida espiritual, a inspiração é usada da mesma forma que foi usada desde a aurora dos tempos. O ser humano encarnado faz muito pouco por si mesmo. Ele é o primeiro a perceber isso quando chega aqui para morar. O homem pode agir em certas ações mecânicas com precisão e exatidão. Pode pintar um quadro, tocar um instrumento, manipular máquinas, mas todas as maiores descobertas que estão a serviço do plano terrestre vieram e sempre virão do mundo espiritual. Se o ser humano, empregando seu livre-arbítrio, escolhe colocar tais descobertas a serviço do mal, ele pode contar a si mesmo com as calamidades que se seguirão. A inspiração para qualquer causa ou pesquisa vem do mundo espiritual e de nenhum lugar mais. Se for para o bem da humanidade, a fonte é igualmente boa. Se a inspiração não for obviamente para o bem da humanidade, então a fonte é inquestionavelmente malévola. O ser humano tem nas próprias mãos as fontes de inspiração para as quais se inclinará, o bem ou o mal.
Lembre-se de que lhe contei que uma pessoa será tão espiritualizada no momento após sua morte quanto era no momento anterior. Não há mudanças acontecendo, transformando uma vida terrena maldosa em bondosa. Uma igreja ortodoxa tem a visão que, infalivelmente, é ensinada de que os que voltam para o plano da terra e se fazem notados são demônios. É uma pena que a igreja seja tão cega, porque se pode dizer que estão tentando ineficazmente reprimir as forças do bem, enquanto estão ignorando as verdadeiras forças do mal. Se encorajassem as forças do bem para se aproximarem deles, as forças do mal logo seriam expelidas. As igrejas de qualquer denominação sofrem de ignorância abismal. Através dos tempos até agora, agiram de forma ignorante e cega, disseminando ensinamentos fantásticos no lugar da verdade, pavimentando o caminho através da ignorância universal para procriar tais ensinamentos falsos que as forças do mal operem. O ministro da igreja cumpre os serviços e os ofícios prescritos por sua seita particular. Sufoca toda a inspiração ao agarrar-se aos credos e dogmas que são absolutamente falsos. Se ele fosse interrogado sobre o tema, responderia que acredita em inspiração, de uma forma vaga e remota. Na longa caminhada, ele achará muito menos problemático adotar os pensamentos religiosos de alguma outra pessoa encarnada e confiar em sua própria esperteza para qualquer pensamento original. Mas sugerir que o mundo espiritual não tenha outra influência sobre o mundo da Terra, que não seja o mal, seria completamente contra seus princípios. É um hábito mental estranho que persiste na crença de que é sempre a força do mal vinda do mundo espiritual que tenta fazer seu poder cair sobre o plano da Terra. Atribuem às forças do mal poderes que, parece, são negados às forças do bem. Por quê? Porque as igrejas têm medo mortal de entrar em contato com os espíritos? Como são advertidas a fazerem no principal livro sobre o qual colocam tanta confiança? Ignoram esse texto, apontam o dedo acusador para a suposta mulher do Éden. O mundo espiritual trabalha constantemente para fazer seu poder, sua força, sua presença sentida por toda a Terra, não somente na forma pessoal, mas através de indivíduos, para uma esfera mais ampla, pelo bem das nações, das diplomacias nacionais. Mas muito pouco pode ser feito porque a porta está quase sempre fechada para os seres mais elevados do mundo espiritual, cujo campo de visão e cuja sabedoria, conhecimentos e entendimentos são vastos. Pense nos males que poderiam ser varridos da face da terra sob a guia altamente competente dos sábios mestres do mundo espiritual. O mundo dos espíritos faz o seu melhor através dos limitados canais disponíveis. Mas é certo se dizer que não há problema na Terra que não possa ser resolvido com a ajuda das advertências da experiência daqueles seres que acabei de mencionar. Mas isso envolveria uma coisa, uma adesão implícita a qualquer coisa que advirtam ou aconselhem. Quando o líder de assuntos nacionais ou religiosos, que está aqui conosco no mundo espiritual, fica completamente penalizado, quando olha para trás e vê as oportunidades perdidas de se fazer uma mudança revolucionária para a melhora de seus compatriotas. Ele confessará que teve a ideia na mente. Ele não sabia então que fora inspirada pelo mundo espiritual, mas permitiu que fosse afastada. Essas almas olham para o estado pelo qual a humanidade degradou. A humanidade, com efeito, permitiu que as forças malignas levassem a isso, mas os malévolos, tão amados pelas igrejas, aparecem em direções diferentes daquela que a mesma igreja alega que vieram. Os seres humanos que praticam a comunicabilidade conosco, com seriedade e honestidade, e que gostam de encontros felizes com seus amigos espirituais, tanto quanto com os nobres mestres das altas esferas, estes são acusados de tratos com o demônio. É de enrubescer. Os verdadeiros diabos estão bem longe e culpados em lugares onde podem produzir resultados maiores para sua malévola satisfação. Você dirá que minha exposição está bem pessimista, que realmente, afinal de contas, a Terra não é tão má como o quadro que pintei. É perfeitamente verdadeiro, porque trabalhamos para enviar ao mundo terreno apenas uma ou duas de nossas ideias, pensamentos e preceitos, mas pode muito bem ser dito que, apesar da universal desordem da Terra, se tivéssemos retirado cada elemento de nossa influência, a Terra em breve seria reduzida a um estado de completa e absoluta barbárie e caos. E a razão é que os seres humanos pensam que podem seguir sozinhos, apenas com seus próprios poderes e voos.
Ele está convencido de que não precisa da ajuda de nenhuma fonte. Quando a assistência do mundo espiritual, se tal lugar existe, é impensável. Se existir um lugar no mundo espiritual, tem-se bastante tempo para pensar sobre isso quando se chegar lá. Por ora, então, eles são tão superiores que sabem tudo, podem gerenciar seus problemas perfeitamente sem a ajuda de um sombrio mundo espiritual. E quando muitos seres humanos chegam para cá, para o mesmo mundo espiritual, que haviam desdenhado, veem sua própria pequenez, pequenez do mundo que acabaram de deixar. Mas por menor que seja o pensar do mundo, o ser humano ainda precisa da ajuda para conduzir os seus problemas. E é outra descoberta que ele faz quando chega aqui. A Terra é linda, a vida sobre ela poderia ser linda também, mas o ser humano pisa nela e se coloca contra. O mundo espiritual é muitíssimo mais belo do que a mente do ser humano encarnado poderia talvez imaginar. Tentei mostrar a vocês apenas um relance ou dois dele, mas seu mundo parece-nos bastante escuro. Nós tentamos bastante trazer um pouco de luz a eles. Tentamos fazer com que saibam de nós, que sintam nossa influência. Nossa influência é grande, mas deve aumentar mais ainda, além do âmbito atual. Quando nós, no mundo, formos aceitos completamente, vocês então saberão o que significa viver no plano terrestre. Mas temos um longo caminho a percorrer ainda. Meus amigos, o Monsenhor, escreveu esse livro no início dos anos 1900. Muito já se percorreu. Atualmente, o contato entre o mundo espiritual e o mundo físico é muito mais frequente. Já temos até a TCI, que é a comunicação com o plano espiritual através de aparelhos eletrônicos. Pesquisem a respeito. A cada dia mais o número de médiuns aumenta. Cada dia mais a comunicabilidade cresce e se aperfeiçoa. Então, meus amigos, estamos vivendo um momento de transição. Um momento em que a nossa vida eterna estará sob conhecimento de todas as pessoas. A morte não existe. Nós nascemos na carne, voltamos para o plano espiritual e assim sucessivamente, até chegarmos na angelitude. Nosso caminho é longo, estamos mais perto do começo do que do anjo, mas todos chegaremos lá, porque Jesus disse que nenhum de nós será perdido. Aguardo todos no nosso último capítulo após este. Até lá!